Olá, eu sou Glória Magalhães, professora da Universidade de Brasília, coordenadora do grupo de pesquisa LIDRAC, Literatura, Educação e Dramaturgias Contemporâneas, e do coletivo de teatro Na Classe em Cena. Nós estamos conversando aqui já há alguns meses sobre teatro, dramaturgia e sobre o teatro como uma forma de luta. Uma forma de luta para desnudar os discursos autoritários e fascistas pelos quais a gente passa no decorrer da história. Não é a primeira vez que a gente vive uma situação assim, né? Então é importante a gente saber que historicamente já houve outros períodos, né, de ascensão do fascismo, e hoje a gente vive um desses períodos. E, a meu ver, o teatro é uma forma de luta. É uma forma de luta, como eu disse no vídeo passado, que une o que é de singular do indivíduo dentro da sua potencialidade com o seu trabalho no coletivo, e é nesse sentido que eu acredito que o teatro tem uma força imensa de luta e de resistência em épocas como essa que a gente está vivendo. Então, espero que vocês estejam se cuidando internamente, dentro da singularidade, dentro de como cada um pode contribuir nesse momento, e dentro dos coletivos, né? Dos coletivos que vocês têm, dos coletivos de famílias, dos coletivos de colegas, dos coletivos de amigos, né? Para que a gente possa vencer esse período, vencer o fascismo que está em ascensão, através do que a gente pode oferecer de melhor da gente. Eu pensei que os meus conhecimentos sobre teatro, que eu estou sempre estudando e sempre tentando me aprofundar, poderia ser a minha maneira de contribuir nesse momento, tanto para os meus orientandos e colegas do grupo de pesquisa, quanto para quem se interessar por essa temática. Hoje nós vamos falar um pouco do livro do Jean-Pierre Sarrazac, que escreveu um livro sobre a dramaturgia, o drama moderno. O título do livro dele é O Drama Moderno, de Ibsen a Cortés. Então a gente vai falar um pouquinho também desses dois dramaturgos, né? É interessante porque o livro do Jean-Pierre Sarrazac, ele começa com uma epígrafe, e essa epígrafe é do dramaturgo Heiner Miller. Depois eu vou deixar os nomes dos autores escritos no descritivo do vídeo, né? A epígrafe citada pelo Sarrazac é: um drama é o que eu chamo de drama. Eu achei muito provocadora essa epígrafe, e me lembra um professor que fez parte da minha formação também, que é o professor Mário Laranjeira, que era professor da USP, hoje ele é aposentado. E o professor Mário Laranjeira, ele ensinava poesia, tradução de poesia, e ele dizia que um livro de poesia é aquele livro em que na capa está escrito poesia. Então era uma provocação que ele fazia na primeira aula, né, que ele dava para a gente sobre tradução poética. Então é uma provocação mesmo, eu penso, né, da parte do Sarrazac, de começar o livro sobre dramaturgia moderna a partir dessa epígrafe. A gente tem visto nos últimos vídeos, né, toda essa polêmica em volta do drama. O que é o drama? O que é o teatro? O teatro é cena? O teatro é texto? O teatro é iluminação? É cenário? O que é o teatro? Então a gente vai continuar na modernidade discutindo isso, né? O Sarrazac vai definir, uma das primeiras coisas que ele vai falar em relação ao drama moderno é que ele é uma forma aberta, né? E ele vai partir, como a gente já conversou sobre o dialogismo entre os textos, né? Nenhum texto ele surge do nada sozinho, né? Um teórico como Sarrazac do nada resolve escrever um texto sobre um ensaio teórico sobre a dramaturgia moderna. Esse texto ele dialoga, como a gente já conversou em outros vídeos, com outros textos, né? Existe um dialogismo entre textos. O Sarrazac vai partir de um diálogo com um texto de um outro autor muito importante, que é o Peter Zonde.
O Peter Zond, ele escreveu um livro que se chama Teoria do Drama Moderno, de 1880 a 1950. Ele determinou qual era a época que ele queria trabalhar, né? Então, vocês vejam que é um pouco a época da qual a gente já falou um pouquinho, que é final do século XIX e a primeira metade do século XX. Então, ele se concentrou nessa época. O livro foi publicado em 1956. Né? O Peter Zond foi um literário e filólogo húngaro que viveu entre 1929 e 1971. Então, mais uma vez, por que eu dou as datas? Né? É para a gente tentar localizar temporalmente esses autores, historicamente, para poder entender um pouquinho do que eles estão falando. O Peter Zond, ele vai falar do que ele chama da crise do drama. A gente já conversou sobre isso no panorama histórico que a gente fez do teatro, né? Ele vai dizer que o drama passa nessa época histórica, final do século XIX, primeira metade do século XX, por uma crise. E uma das saídas dessa crise do drama para o Peter Zond, é o que ele chama de epicização do drama. Ou seja, a gente já falou sobre isso também, como é que o drama ele vai tendo elementos ligados ao épico. Né? Então, essa para ele seria uma forma de salvação do drama. Né? O drama está morrendo, não existe mais drama como se conhecia até então. Uma das formas de salvar o drama seria essa epicização. O Sarrazak vai dialogar também com um outro texto do Hans Thies Lehmann, que é a obra Teatro Pós-Dramático do Lehmann, que é alemão. O Lehmann é ainda vivo, o Sarrazak também, né? São dois autores que estão vivos. Os dois, por coincidência, nasceram em 1946, né? Os dois estão produzindo ainda. O Jean-Pierre Sarrazak, ele é professor aposentado, mas ainda coordena o grupo de pesquisa poética do drama contemporâneo na Universidade Sorbonne Nouvelle, Paris 3, em Paris. O Zond aí ele vai tratar de uma época que vai de 1950 a mais 1970, né? Os anos 1970 até 1990. Então também o livro foi publicado em 1999, né? Então a gente situa aí o Lehmann, né? Que traz ideias, né, e traz o conceito que ele desenvolve de pós-dramático, né, ligado ao conceito da arte pós-moderna, o conceito de pós-moderno que a gente não vai discutir aqui. Não é uma teoria com a qual eu me identifique. Eu acho que o livro do Lehmann é muito importante, é muito interessante para a gente ler e pesquisar, assim como o livro do Zond, mas não é uma teoria com a qual eu me identifique. Então, ele vai partir do Ibsen e vai chegar ao Cortez. Então, nessa introdução a esse livro, depois nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre ele. O primeiro autor que aparece no título é o Henrik Ibsen. O Ibsen nasceu em Oslo, na Noruega, e viveu de 1828 a 1906. Né? O Ibsen é um dos autores sobre os quais o Peter Zond também se debruça, né? Vários autores, né? Inclusive o Anatol Rosenfeld, do qual a gente já falou aqui, também escreveu sobre o Ibsen. O Ibsen, nesse processo de epicização do drama, ele foi um autor muito importante. Então, quem gosta de teatro, quem gosta de ler peças de teatro, deve ler o Ibsen, né? Porque é um marco, né? É um marco no teatro moderno, né? Eu vou citar duas peças, né? Na verdade, 3 peças aqui do Ibsen. Algumas já foram muito montadas no Brasil, como a peça Peer Gynt. Nos anos 90 eu assisti uma montagem dessa peça, né, em São Paulo. Ela foi bastante montada no Brasil.
Uma outra peça importante é Os Espectros, também do Ibsen, muito importante. E uma que ficou muito conhecida, porque foram feitos filmes, foi feito um primeiro filme em 1946, né? Eu vi na Argentina, que é a peça Casa de Bonecas. Nora, né? Às vezes vem o título Nora, Casa de Bonecas, ou Casa de Bonecas. Nora é a personagem principal. Foi feito um filme também com a Jane Fonda, né, um filme hollywoodiano, também baseado nessa peça do Ibsen, né, Casa de Bonecas. O que tem de particular nesses textos do Ibsen? Os personagens, eles falam mais do passado do que do presente. A gente já conversou sobre isso também, né? No drama burguês, né? Em outras formas de drama, as falas tinham que ser no presente, porque a gente tinha que ter essa ilusão de uma coisa que está acontecendo no presente, né? Mas com esses autores que vão trabalhar em cima dessa quebra da ilusão, esses personagens começam a falar no passado, sobre o passado, né? Não sobre acontecimentos do passado propriamente ditos, né? Nem sobre as motivações, né, desses acontecimentos, mas sobre o tempo. O tempo passa a ser uma temática importante para esses autores. Então, vocês podem imaginar que, na medida em que o passado irrompe no drama, né, com essa epicização, né, a gente vai ter o que o Sarrazak vai chamar em outros textos de uma irrupção do romance dentro do drama. A gente já falou da irrupção da epopeia, né, dos elementos épicos, mas o Sarrazak vai mais longe, ele vai dizer que são elementos que são próprios do romance que vão aparecer no drama. Como eu disse para vocês, um outro autor que também trabalhou os textos do Ibsen foi o Anatol Rosenfeld, e ele vai dizer que as peças do Ibsen elas são essencialmente épicas e que elas vão tratar da memória. A memória vai ser uma das temáticas importantes. Então, guardem esses aspectos, porque isso vai depois, quando a gente começar a tratar dos autores contemporâneos, dos autores da África subsaariana, a gente vai ver como a memória é importante. Tanto a memória individual, como a memória do coletivo. Né? Então, guardem isso, né? Para o Rosenfeld, uma outra coisa importante que vai influenciar depois outros dramaturgos, né, da contemporaneidade, é que em Ibsen começa um processo de questionamento da própria possibilidade de diálogo interhumano. E a gente viu, né, com as duas guerras mundiais e com todos os eventos dessa época e os eventos de hoje também a gente poderia trazer, o quanto essa impossibilidade do ser humano de estabelecer um verdadeiro diálogo com o outro. Né? Então a gente vai ver depois autores como o Beckett ou como o Ionesco que vão realmente ainda mais longe, mostrando essa impossibilidade de diálogo. O ser humano é incapaz de dialogar verdadeiramente com o outro. Né? Isso vai aparecer na obra de vários dramaturgos. Né? E por fim, a gente vai falar um pouquinho do Bernard-Marie Cortés, que vocês sabem, eu já disse aqui no vídeo anterior, eu trabalhei sobre o Bernard-Marie Cortés na minha tese de doutorado. É um autor que eu gosto muito, né, das peças. Ele nasceu na França, na cidade de Metz, em 1948 e morreu muito cedo. Ele morreu em 1989. 1989. Então, de 1948 a 1989. Então, só para encerrar o vídeo de hoje, eu vou ler um pedacinho de uma peça que eu já disse também que eu gosto muito. É uma das minhas peças favoritas do Bernard-Marie Cortés, que é a peça Combate de Negro e de Cães. Né? É interessante, eu vou ler para vocês a lista de personagens. A lista de personagens é um elemento importante do texto dramático que a gente pode analisar também. E é interessante porque
o Cortez ele faz uma imensa didascália, né? Uma imensa rubrica antes da peça com explicações, né? Ele dá algumas explicações para a peça, né? A gente vai ver que tem 2 páginas, né? Além da lista de personagem, tem 2 páginas de indicações e de informações antes de ele começar a peça propriamente dita. Então, os personagens. Horn, 60 anos, chefe do canteiro de obras. Albury, um negro misteriosamente introduzido no acampamento. Leone, uma mulher trazida por Horn. Cole, na casa dos 30, engenheiro. Num país da África Ocidental, do Senegal à Nigéria, um canteiro de obras públicas de uma empresa estrangeira. Espaços. O acampamento, rodeado de cercas e guaritas, é ali que moram os executivos e onde está estocado o material. Um monte de buganvílias, uma caminhonete está estacionada debaixo de uma árvore. Uma varanda, mesa e cadeira de balanço, uísque. A porta entreaberta de uma das cabanas. O canteiro de obras, um rio passa por ele, uma ponte inacabada, ao longe um lago. Os chamados de guarda, barulhos de língua, de garganta, choque de ferro com madeira, gritinhos, soluços, cantos breves, apitos que percorrem os arames farpados como uma risada e uma mensagem codificada. Barreira para os barulhos da selva em volta do acampamento. A ponte. 2 obras simétricas brancas e gigantescas, de cimentos e vergalhões, vindas de cada lado da areia vermelha, e que não se juntam num grande vazio do céu por cima do rio de lama. Aí uma citação, está entre aspas em itálico. Ele tinha chamado a sua criança que nasceu no exílio de Nuófia, que significa concebido no deserto. Albury, uma explicação do personagem, rei de Wolof, do século XIX, que se opôs à penetração branca. Tubab, apelação comumente dada aos brancos em certas regiões da África. Aí ele continuou com algumas citações, né? O chacal se joga sobre uma carcaça ainda suja. Abocanha afoitamente alguns pedaços. Come num galope. Saqueador inatingível e impenitente. Assassino circunstancial. Dos 2 lados do cabo era a morte certa, e no meio a montanha de gelo na qual o cego que ali esbarrasse estaria perdido. Terceira citação. Durante o longo sufocamento de suas vítimas, no seu gozo meditativo ritual, obscuramente, a leoa se lembra das posses do amor. Então aí nós temos a cena 1, né, que é numerada, número 1, e a indicação, atrás das buganvílias, ao crepúsculo. Só aí que a gente vê a primeira réplica, né, que é de Horn. Bem que eu tinha visto de longe alguém atrás da árvore. Albury. Sou Albury, senhor. Venho buscar o corpo. A mãe dele tinha ido até o canteiro de obras colocar galhos sobre o corpo, senhor. E nada. Ela não encontrou nada. A mãe dele ficara rodando a noite inteira na aldeia, dando gritos se não lhe derem o corpo. Uma noite terrível, senhor. Ninguém conseguirá dormir por causa dos gritos da velha. É por isso que estou aqui. Horn. É a polícia, senhor, ou a aldeia que o está enviando? Albury. Sou Albury. Vim buscar o corpo do meu irmão, senhor. Horn. Caso terrível, sim. Uma queda desgraçada. Um caminhão desgraçado que vinha a toda velocidade. O motorista será punido. Os operários são imprudentes, apesar das diretrizes escritas que lhes são dadas. Amanhã, o senhor terá o corpo. Devem ter levado para a enfermaria, para arrumar um pouco, uma apresentação mais correta para a família. Transmito o meu pesar à família. Eu lhe transmito o meu pesar.
Que história infeliz. Então esse é o início da peça Combate de Negro de Cães, uma história infeliz como muitas que a gente tem vivido, onde pessoas morrem e são assassinadas e ninguém paga por isso. Então a gente termina hoje esse vídeo e a gente se vê na próxima semana. Abraços e se cuidem e fiquem bem.